Olá, pessoal. Bom, mais uma aula aí para a gente ver alguns conceitos matemáticos que a gente vem utilizando, que são importantes aí para o desenvolvimento de alguns conteúdos matemáticos. Agora vamos trabalhar a ideia de função inversa. Então vamos entender um pouco isso e como funciona, como a gente faz para calcular a representação. Se a gente for pensar nessa questão de função, então mais uma vez eu reforço, função é quando duas grandezas, uma depende da outra, elas estão associadas e parte de um conjunto chamado conjunto domínio para um conjunto chamado contradomínio, e onde existe essa ligação, a gente tem aquilo que a gente chama de conjunto imagem. Então é sempre quando a gente associa essas duas situações. E lembrando que toda função ela só existe quando todo valor do domínio, ou seja, todo valor de x, tem um único correspondente em y. É assim que a gente determina a ideia de função. E mais, para que a gente possa trabalhar a ideia da função inversa, a gente não pode ter qualquer função. A gente precisa que essa função seja bijetora. Então, vou fazer aqui no canto uma representação só para a gente relembrar isso daí. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto A para um conjunto B, eu tenho de um conjunto A para um conjunto B. Eu tenho aqui três valores e eu tenho aqui três valores. Quando que existe função? Quando sai uma setinha de todo mundo que está aqui. Então, aqui, aqui e aqui. Então, beleza. E isso é uma função, e para trabalhar a função inversa tem que ser função, ou seja, não sobrou ninguém aqui no domínio. Como que eu sei que essa função ela é bijetora? Essa função ela vai ser bijetora quando cada valor do contradomínio recebe exatamente um valor, que nem aconteceu aqui. Ou seja, é um para um. Um do domínio para um da imagem. Sempre diferente, cada um com seu respectivo valor. Isso é uma função bijetora. Ou seja, a função inversa ela só vai existir quando a gente estiver trabalhando essa ideia da função bijetora, tá? A representação de uma função inversa. Então, se eu tenho uma função f de x, eu posso representar a inversa como sendo f elevado a menos 1 de x. Isso é uma possibilidade. Ou, se eu representar ela por y, eu vou ter y elevado a menos 1. Sempre que a gente utiliza esse expoente menos 1, significa que nós estamos invertendo a função, tá? Essa é a ideia. Se a gente for pensar numa forma de representar isso daqui para a gente entender a ideia da função inversa, o que a gente pode falar? Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A, vou partir desse conjunto A para um conjunto B, existe uma função de A para B, vou definir essa função da seguinte forma. Então, eu tenho uma função y, porque eu posso chamar tanto de y como de f de x, y igual a, sei lá, 2x mais 3. Então, para sair do domínio, que são os valores do conjunto A, para chegar no contradomínio, que são os valores do conjunto B, eu preciso utilizar dessa função. Pegar o 2, multiplicar pelos valores do x e somar 3. Então, vou colocar alguns valores aqui, por exemplo, o menos 1, o 0 e o 2. Inventei, coloquei três valores aleatórios, como a função também é aleatória. Se a gente for aplicar essa função, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. O que significa que o menos 1 vai estar ligado com o 1. Tá lá. Depois, se eu pegar o 0, 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Ou seja, o 0 na nossa função, ela vai estar ligada com o 3. Depois, o 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, se a gente for pensar nessa ligação, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, o 3 vai, o 2 vai estar ligado com o 7. Então, o menos 1 deu 1, o 0, 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. O 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, esse seria a nossa função. Percebam que essa função ela é bijetora, porque cada elemento aqui do A tem um único correspondente aqui no B, então tá um para cada um aí certinho na imagem. E isso é quando a gente trabalha a ideia de uma função. E como que a gente trabalha a ideia da função inversa? A função inversa nada mais é do que a gente trocar o domínio. Ou seja, eu vim de A para B. A função inversa é uma função que nós vamos fazer de B para A. Ou seja, o B passa a ser o domínio e o A passa a ser a imagem. Por isso da ideia que a gente precisa de colocar
numa função bijetora, porque se vai daqui para lá, tem que vir de lá para cá. Então só vai acontecer quando ela é bijetora. E como a gente faz para calcular uma função inversa? A função inversa ela não tem muito segredo. Como a gente pensa nessa ideia de inverter, a ideia é justamente essa. Eu vou trocar o x com o y, vou trocar o y com o x. Ou seja, onde aparece y, eu vou lá e coloco x. Onde aparece x, eu vou lá e coloco y. Essa é a ideia de uma função inversa. Agora, como toda função é y igual a alguém, o que eu preciso fazer com isso daqui? Preciso deixar o y sozinho, isolar o y. Então vamos começar a retirar tudo que está junto com ele e jogar para o outro lado. Eu tenho, por exemplo, esse 3 que está somando. Vou jogar ele para o outro lado, ele vai subtrair. Então eu vou ter x menos 3. Isso é igual a 2y. Lembrando que eu tenho uma igualdade, tanto faz eu inverter os lados aqui, não tem problema nenhum, tá? Daí esse 2 ele está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai dividir. Já não deixei o y sozinho? Então eu posso falar que o y vai ser x menos 3 dividido por 2. Tá lá, essa é a função inversa. E se a gente for analisar isso daqui em outras palavras, pensa o seguinte, o que eu fazia na função original? Na função original, eu não multiplicava por x por 2 e depois somava 3? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou subtraindo 3 e depois dividindo. Ou seja, as operações que eu utilizei na primeira função, eu estou utilizando agora aquilo que a gente chama de operações inversas. Então, eu multiplicava e somava. Agora, eu estou subtraindo e dividindo. Vamos ver se isso é verdade? Vamos colocar essa função aqui, ó. Agora eu tenho que ir do B para o A. Então, eu vou pegar os valores do conjunto B e vou substituir aqui. Vamos pegar o 1. 1 com menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2, vou ter menos 1. Ou seja, quando eu ponho 1, coloco 1 no lugar do x, a resposta é menos 1. Vamos agora tentar com o 3. 3 menos 3, 0. 0 dividido por 2, 0. Tá lá. Então, o 3 liga com o 0. E se for o 7? 7 com menos 3, percebam que eu estou indo do B para o A. 7 com menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Tá lá, o 7 está ligado com o 2. Essa é a ideia da função inversa. Vinha de A para B e agora está indo de B para A, certo? Vou dar mais alguns exemplos só para a gente perceber essa ideia, a possibilidade de a gente determinar valores numéricos para isso também. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar alguns exemplos aqui só para a gente perceber, verificar o que acontece. Então eu vou colocar a seguinte função, f de x igual, sei lá, a x mais 5 dividido por 3. Tá lá. Se eu falo assim, ó, dessa função, calcula para mim o f de 4. Como que eu faço para calcular o f de 4? Onde aparece x, eu vou colocar o 4. Ainda não estou falando de inversa. Então, eu vou ter 4 mais 5 dividido por 3. 4 mais 5, 9. Dividido por 3, 3. Ou seja, quando substitui o 4 no lugar do x, o resultado da função é 3. Isso que eu estou trabalhando com a função original. Poderia pedir qualquer outro valor para essa função. É só para a gente perceber depois que a gente fizer a inversa, que a gente troca de lugar, a gente determina o outro valor. Então vamos pensar na inversa disso daqui. Na inversa, isso daqui que representa y, eu vou chamar de x. Porque lembrando, toda função f de x é sempre igual a y. Aqui eu vou ter y mais 5 dividido por 3. Olha lá, troquei agora de lugar. Esse 3 está dividindo, vou jogar para lá, ele vai multiplicar. Então, eu vou ter 3 vezes x, foi para lá. Isso é igual a y mais 5. Agora, o 5 está somando, vou jogar o 5 para o outro lado, ele vai subtrair. Então, quem vai ser o y? Vai ser 3x menos 5. Está aqui essa função. Posso representá-la de uma outra forma, por conta daquela ideia do f de x. Então, eu posso falar que f a menos 1 de x, ou seja, a função inversa é 3x menos 5. Pensando nisso daqui, vamos calcular o seguinte. Se eu pedir para você calcular f de menos 1 de 3, percebam ó, que agora eu estou pegando o resultado e substituindo a inversa. Porque eu vim daqui para lá, agora eu quero ir de lá para cá. Então, eu vou ter 3 vezes 3 menos 5. Está lá, ó,
substitui o 3 no lugar do x. 3 vezes 3, 9. 9 com menos 5, o resultado deu 4. Tá aí a ideia da função inversa. Saiu do 4, chegou no 3. Quando eu calculei toda a função inversa, saio do 3 e chego no 4. Fiz o caminho de volta. Então, sempre que a gente precisar trabalhar com a inversa, vão inverter todas as operações matemáticas que a gente faz. Daí é possível calcular valor numérico, que nem a gente calculou, ou é possível simplesmente a gente só calcular a função inversa, que nem eu fiz aqui. Qual que é a inversa disso? A inversa é isso daqui, ponto. Não tem valor numérico para calcular. Então, esses são alguns exemplos de funções inversas quando a gente troca o x e o y de lugar. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.